estática. Parte muito fácil e bem gostosa e geralmente cai nos vestibulares aí do Brasil. Primeira coisa, vamos ver o que é densidade. Depois de densidade, pressão. Pressão no fundo do mar, uma variação de pressão e empuxo. Um detalhe, por que o navio não afunda? Ou por que em certos lugares você boia e em outros você não consegue boiar? Então é isso que nós vamos visualizar hoje nessa aula. Aparecendo para vocês aí na tela, densidade vem ser o quê? Massa sobre volume. A massa é dada em quê? Em quilograma. Volume é trabalhado em quê? Em metros cúbicos. Então a densidade é dada em quilograma por metro cúbico. Aparecendo aí para vocês na tela, tem algumas densidades que eu coloquei para vocês em grama por centímetro cúbico. A água a 4 graus Celsius é 1, o gelo a 0 graus Celsius é 0,998, mercúrio 13,6, cobre 8,9, aço em média 7,8, prata 10,5 e ouro 19,3. Aí, pessoal, que entra no caso se afunda ou não afunda. E tomem cuidado com o detalhe, não é questão do peso, e sim da densidade. É muito comum as pessoas falarem, ele afundou porque o peso é maior. Não, é a densidade que é maior. Então, no caso da água, que a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, se eu pego aí o ouro ou pego o aço, ele não afunda? Afunda, por quê? A densidade é maior. Então, tomem cuidado, não é o peso, e sim a densidade. Se você quiser pegar um exemplo, pegue um bloco, 2 blocos de materiais diferentes. Um bloco, mas que seja de mesmo volume. Volume, um lado, altura, profundidade. Mesmo volume. E perceba, não vá dizer que é mais pesado, e sim a densidade é maior ou a densidade é menor. Ficou claro para você, gente, que a densidade? E um detalhe importante. Os vestibulares geralmente trabalham com grama por centímetro cúbico. Por que isso? Porque eles querem que vocês transformem no sistema internacional, que é o quê? Quilograma por metro cúbico. Um lembrete, grama para quilograma ou quilograma para grama. Aparecendo para vocês na tela. 1 quilograma é 1000 gramas. E 1 grama é 0,001 quilograma, ou 10 elevado a menos 3. No caso do metro cúbico e centímetro cúbico, também na tela. Lembrem que do metro para o centímetro são 2 casas. E do centímetro para o metro também 2 casas. Então, do metro cúbico ao centímetro cúbico, somos 2 casas, 2 vezes 3, 6. Então, 10 elevado a sexta. Centímetro cúbico para metro cúbico, 2 casas, sentido oposto você muda o sinal, então vai ser 10 elevado a menos 6. Fazendo as continhas, 10 elevado a terceira, 10 elevado a menos 3 sobre 10 elevado a mais 6 ou menos 6, é essa a relação que aparece para vocês aí. Então, do grama a centímetro cúbico para quilograma a metro cúbico, só multiplica por 1000, 10 elevado à terceira. Então, preste atenção nesse detalhe que é muito importante. Agora, pressão. Novamente, utilizando a nossa cadeirinha aqui. Imaginamos um exemplo. Vocês já ouviram falar que pé de bailarina é feio? Ele falou, eu já ouvi falar. Por quê? Fica na ponta dos pés. Utilizando essa cadeira aqui, percebam 4 pernas. Se eu apoiá-la somente em uma perna, o que será que irá acontecer? Somente em uma perna apoiando, né? Falar, vai ser maior ou vai ser menor? O quê? Vai ser maior ou menor? Questão de faca. Você vai amolar a sua faca. Ela cortou melhor. Por que será que ela cortou melhor? Você tem 2 pernas. Você apoia todo o seu peso em uma. Vamos dar exemplo. Você coloca uma massa e você pisa com uma mão apenas. O tal do faquir, aquele famoso cara que deita numa cama de pregos. Será que o cara seria esperto o suficiente para dormir em apenas um prego? Então vamos ver esse detalhe. O que é necessário, gente? Pressão é dado em quê? ATM é dado em Pascal, tem outras unidades, libra por polegada ao quadrado, mas vamos nos ater
no sistema internacional, que é Newton por metro ao quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Então, pressão, como é que calculamos? Eu aplico uma certa força numa certa área. Então, a pressão vai ser maior ou menor nesse caso? Supondo que eu tenha uma certa área, que estão as 4 pernas dessa cadeira, e eu deixo apenas em uma perna. A área não diminuiu? A área diminuiu. A pressão vai ser maior ou menor? A pressão vai ser maior, porque a área é menor. Então, é inversamente proporcional, o que está aparecendo na fórmula para vocês aí. Olhando na fórmula, pressão é igual a força sobre área. Cuidado que a área tem que estar em metro ao quadrado. A força dada em Newton, divididos, a área dada em metro ao quadrado. Por isso que a pressão é dada em Newton por metro ao quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Tranquilo, né? Pessoal, olhem na tela alguns exemplos de pressão no nosso cotidiano. O elefante, o carro freando, a pessoa, o mergulhador lá no fundo do mar e uma panela de pressão. Agora utilizaremos o princípio de Pascal, que serve para quê? Para ampliar as nossas forças, ou ampliar as forças. Aparecendo um desenho para vocês aí na tela, que parece uma prensa hidráulica. Então analisem aí. Eu tenho uma área 1 e uma certa força 1. Eu tenho uma área 2 e uma certa força 2. E eu tenho um líquido ali. Então percebam, o princípio de Pascal diz isso. Lembrem que a pressão é a mesma dos dois lados. E pressão é o quê? Força sobre área. Utilizando a fórmula muito simples, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Pessoal, esse princípio de Pascal é muito utilizado nas prensas hidráulicas. Aquela que você vai no posto de gasolina, coloca o seu carro e sobe um elevadorzinho e para os caras fazerem a troca de óleo. Isso é utilizado o princípio de Pascal. Tranquilo, né? Pessoal, se vocês pegarem uma garrafa PET na casa de vocês e encherem de água, aí uma parte, tem um desenho ilustrando aí para vocês. Embaixo se faz um furinho e um pouco mais acima faz outro furo. Perceba a curva que faz a água. Perceba que embaixo ela vai mais longe e um pouco mais acima ela cai um pouco antes, ali perto da garrafa. O que está acontecendo isso? É a pressão, né? Então vejam bem, eu preciso do quê? O líquido é o mesmo. A gravidade é a mesma. O que está influenciando aí? A altura. Então, nesse caso, vamos precisar do quê? Densidade do líquido, a gravidade, que é a mesma, e a altura. Agora, tem outro fator importante que cai nos vestibulares. Quando os vestibulares falam assim, eu quero a variação de pressão entre um ponto e outro, você só vai pegar a densidade, a gravidade e a altura e resolveu e fechou. Agora, no caso de um mergulhador, ele está lá numa certa profundidade, eles querem saber qual que é a pressão que está atuando sobre ele. Lembrando que nós temos na superfície a pressão atmosférica, que para efeitos de cálculo, ela vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. Geralmente os vestibulares fornecem esse valor, né? Porque não tem que você decorar esse valor. Então, analisando, aparecendo um exemplo para vocês aí, e vamos resolver esse exemplo do mergulhador. Um mergulhador mergulha em uma piscina e está a uma profundidade de 4 metros, numa região em que a pressão atmosférica vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. Sabendo que a densidade da água é 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, calcule a pressão sobre o nadador. Pessoal, a pressão que nós vamos calcular no nadador é quem? A pressão igual à pressão atmosférica, a que está na superfície, mais a pressão do líquido, que é a densidade, gravidade e altura. Olhem os cálculos aí. A pressão lá no ponto B, então, é a pressão atmosférica, que vale 1 vezes 10 a quinta, mais a densidade, que vale 10 a terceira, vezes a gravidade, que vale 10, e a altura que ele está em relação à superfície, 4. Fazendo as contas, vai dar 1,4 vezes 10 a quinta Pascal. Agora, um detalhe bem importante nos vestibulares. Tem as alternativas A, B, C, D e E. E alguns alunos somam errado. Porque vejam bem, se você for fazer 10 a quinta mais 10 a quarta, não é 10 a nona. Então tome cuidado. Você só pode somar se os expoentes forem iguais. Não faça aquela confusão
que é na multiplicação. Potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Aí é uma adição, não é uma multiplicação. Então você só pode somar se os expoentes forem iguais.